Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje em nome da Unimed Erechim. Unimed, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós vamos fazer um programa hoje pegando uma carona nesses problemas todos ambientais que têm atingido o nosso estado. Vamos falar com uma pessoa que é do ramo, que conhece de uma forma um pouco mais aprofundada do que eu chamo a responsabilidade para mim, né? Não sou dessa área, né? Mas o Cristiano Moreira, que é o secretário do Meio Ambiente de Erechim, é um homem ligado ao setor. E, por certo, ele tem informações e conhecimentos que, enfim, reporto novamente. Eu não tenho, não sei se os senhores em casa têm, mas nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais se isso é uma coisa, se foi uma excepcionalidade, isso que aconteceu, essa tragédia que se abateu sobre o nosso estado, e sobre o meio ambiente em geral. Aí. Quero agradecer a presença do secretário aqui. Boa noite hoje a toda a tua audiência do programa Painel. Agradecer a você pelo convite. Sempre me sinto muito bem quando venho aqui, gosto de conversar contigo. Então agradeço a você, ao teu programa e à TV Erechim também por essa oportunidade da gente poder conversar um pouco, né, de forma um pouco mais detalhada sobre os temas aí que eventualmente tivermos em pauta. Bom, secretário, eu lhe passei, assim que começou o problema todo, que a gente sentiu a extensão, digamos, num primeiro momento dessa situação, que as águas já estavam dentro da cidade de Porto Alegre. Não estamos nos referindo especificamente à enxurrada que começou mais ao norte, enfim, mais ao centro do estado, mas lhe passei um áudio, né, de uma arquiteta, que esse áudio deve ter muitas pessoas devem ter tido acesso, onde ela fazia uma referência de que o que foi planejado subterraneamente, vamos dizer assim, para a cidade de Porto Alegre, há não sei quantos anos, há muitos anos isso, se eu não me engano, por uma equipe de engenheiros, até com auxílio de uma equipe de engenheiros da Alemanha, ela deu a entender no final, assim, pelo que eu depreendi, de que houve faltou manutenção daquilo, né? Você depois me mandou um áudio, né, explicando algumas coisas, aprofundando um pouco mais, dizendo que talvez não foi só isso, foi muitas outras coisas. Como nós temos um programa de praticamente 1 hora, eu gostaria que tu ficasse à vontade para explicar o que tu acha que realmente ocasionou mais especificamente o problema ali em Porto Alegre, depois se estendeu para Canoas, Eldorado e municípios próximos, São Leopoldo. Primeiro, eu acho que é importante a gente continuar solidário, né, hoje, com tudo isso que tem acontecido no estado. Eu acho que aqui Erechim, o Alto Uruguai, foram provocados, né, naturalmente pela solidariedade a ajudar essas regiões. Então, parabenizar as iniciativas aqui do Alto Uruguai, Erechim do Alto Uruguai, com relação a esse auxílio, aquele auxílio humanitário emergencial de primeiro momento, agora também com um auxílio, vamos dizer assim, mais operacional, para ajudar pelo menos a restabelecer essas questões mais básicas das cidades, né? O Alto Uruguai aqui, para quem ainda não está bem inteirado, está focando esse auxílio mais operacional na região aí do Vale do Taquari. Então, parabenizar todo mundo que teve iniciativa nesse campo e
e pedir para a nossa população, de modo geral, que quem possa, que continue ajudando, porque a gente falava aí fora do ar, isso é algo que daqui a 100 anos, com certeza, quem estiver por aqui vai estar ainda fazendo avaliação, vai estar ainda tentando entender toda a extensão do que de fato aconteceu. Eu penso assim, hoje, que nada é específico. No meu entendimento, o que aconteceu, ele é multifatorial, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos do que eu entendo como multifatorial. Eu só queria fazer um parágrafo aí de que ninguém está aqui tentando assumir a administração de Porto Alegre. Claro, absolutamente, sem dúvida. Né? Acho que as pessoas são suficientemente esclarecidas para compreender. A gente está tentando entender, né, essas variáveis, né? Inclusive nós aqui distantes, né, claro, fisicamente ou geograficamente. Né? Nós tivemos, assim, guardados a proporção da cidade e de população. Aqui no Alto Uruguai também a gente sofreu, né? Então, como nunca, nessa chuva toda do mês de maio de 24, a região do Alto Uruguai como um todo teve vários eventos de alagamento e, infelizmente, a gente teve repetição, por exemplo, no caso da Barra do Rio Azul, né, com destruição de comércio, de atividades das mais variadas, né? Aqui, inclusive. Felizmente, não tivemos perdas de vida ali, né, mas é o exemplo, talvez, de maior prejuízo social e econômico é a Barra do Rio Azul. Obviamente que tivemos também depois problemas mais graves em Severiano e outros municípios aqui, o próprio Cotegipe, enfim, o Alto Uruguai como um todo, assim como o estado, Getúlio, sofreu, né? Sofreu, mas nem perto, digamos, daquilo que... O senhor falava aí que, do seu entendimento, de causas multifatoriais, exatamente. Né? Vamos retomar daí. Então, vamos, assim... O que eu entendo como causa multifatorial? Vamos pegar assim, o processo de ocupação do território no estado do Rio Grande do Sul. Naturalmente, as civilizações, né, onde elas começaram a se formar ao longo dos rios, onde nós tínhamos essa fonte de água que sempre foi e continua sendo básico para a sobrevivência de qualquer organismo vivo. Então, se a gente voltar no tempo aí, exceto Porto Alegre, região metropolitana, precisaríamos voltar aí 3 séculos basicamente, mas a ocupação se deu ao redor de onde tinha água. E em tempos de normalidade, as populações, o poder público nós não temos no Brasil uma cultura voltada para a preocupação com essas causas de desastres naturais. Né? Agora, imagino que a gente vai começar a ter mais preocupação porque esses eventos vão se tornar mais recorrentes. Mas dentro de uma causa multifatorial, a gente tem essa questão da ocupação do território, que me parece algo extremamente vinculado e importante. Em Porto Alegre teve a cheia de 41, que foi uma cheia histórica, aí na década de 50, então veio uma grande preocupação advinda desse evento de 41, que foi toda a proteção da cidade em si, né, com o Muro da Mauá, com portas, os diques e tal. Foi feito com uma consultoria, com apoio de uma consultoria alemã, e vamos lá, isso durou, ajudou a cidade por 60, 80 anos. E, infelizmente, agora a gente teve um evento ainda maior, a ocupação territorial já sendo um fator que auxiliou nesse processo de, digamos assim, de danos, né, e prejuízos, mas a ocupação humana coloca como uma causa multifatorial. Sobre o aspecto da questão de tempo mesmo, né? Eu fiquei acompanhando algumas coisas aí da climatologia. Nós tivemos nesse período aí uma massa de ar quente muito forte sobre o Brasil. E a frente fria, que normalmente traz a chuva, né, para nós aqui, ela não conseguia romper isso. Então, essa chuva se concentrou, eu coloco como sendo uma das causas, ela concentrou a chuva em cima do estado do Rio Grande do Sul. E dentro do estado do Rio Grande do Sul, nessa região onde a situação foi mais grave ainda, né? Vale do Taquari, Serra, região metropolitana. E depois, em consequência disso, os alagamentos ali na região mais plana de Porto Alegre para baixo.
Então, esse bloqueio atmosférico de uma frente de calor muito forte impediu que essa frente fria subisse, porque senão essa chuva, naturalmente, ela se distribuiria, como sempre se distribui, Santa Catarina, Paraná, e vai subindo, né? Normalmente sobe até ali o sudeste brasileiro. A ponto que nós tivemos evento de chuva em alguns municípios da Serra ali, de 600 milímetros, 800 milímetros em 3 dias. Então, por isso que eu coloco sempre isso numa conta de multifatores. Porque não dá para apontar, porque agora a gente está buscando, a gente como sociedade, né, Odi? A gente está buscando que nós temos que apontar alguém como sendo o responsável por tudo isso, né? Digamos assim, aquela pessoa que está em casa, assim, tá pensando, eu vou fazer uma pergunta absolutamente comum, né? Claro. Por que não rompeu, digamos, por que ela ficou concentrada? Por que ela não conseguiu romper essa barreira que a gente acompanhava pela televisão, altas temperaturas no Paraná, em São Paulo e lá para cima e tal? Por que ela não conseguiu, se inúmeras outras vezes choveu, 100 milímetros, 150 e tal, e rompia? Sim. Eu imagino assim que eu não sou da área da climatologia, né? Mas assim, é o fato de ter sido uma massa de ar, uma massa de calor mais intensa do que outras, a ponto de que a energia da frente fria simplesmente não conseguiu equalizar, não conseguiu romper. E aí concentrou em cima do estado, lamentavelmente, né? E aí a gente poderia aqui falar de vários outros fatores, o comportamento do cidadão, a forma como se dá o planejamento urbano das cidades. Um fator, as cidades de um modo geral não têm permeabilidade, mas o cidadão, cada um de nós, gosta do asfalto na frente de casa. Então são coisas que vão da porta da nossa casa a questões de ordem global. Eu colocaria assim, não se pode apontar o gestor do momento como o responsável, como se está tentando fazer agora, né? Lógico, responsabilidades diretas, Odi. Então, assim, bom, se detectou um problema grave, por exemplo, de manutenção. Vamos supor que isso tenha acontecido lá em Porto Alegre. Vamos colocar no campo hipotético. É por óbvio que os organismos de controle vão apurar isso e vão buscar a responsabilidade do gestor. Agora, de forma antecipada, a gente apontar que o prefeito de momento é o responsável pelaquela tragédia, é uma responsabilidade e seria uma responsabilidade coletiva fazer isso. Sim, mas nós estamos fazendo aqui. Não, lógico que não. Mas a comunidade, a sociedade tende sempre a buscar um culpado, né? Porque, por exemplo, o peso da água, o volume de água, tanto que a gente teve rupturas de dique, né? Então, Porto Alegre teve rupturas, em Canoas teve ruptura, né? Aquela região, vamos lembrar que é uma região baixa do estado, né? Então está muito próximo, inclusive na região metropolitana, a gente tem cotas negativas com relação ao nível do Guaíba, ao nível do mar, a gente estava comentando antes. Então essa água que primeiro veio como enxurrada, em toda essa região da Serra, vamos lembrar que a água que cai aqui do lado de nós, aqui um pouco mais que Passo Fundo, ela já se direciona para a região do Vale do Taquari, que depois vai chegar lá na região metropolitana. Está aqui a 70 quilômetros de nós, a chuva que cai, vai parte dela migrar para essa região metropolitana. Então são tantos fatores que eu acho que o que nós precisamos agora é absorver com o tempo o que de fato aconteceu, nos escorar novamente em pesquisa, na academia, na ciência, e buscar tornar, lógico que isso não é simples, porque eventualmente nós vamos ter obras aí que vão precisar de anos para serem consolidadas, para fortalecer a questão de proteção, digamos, daquelas cidades da região metropolitana, e mesmo essas regiões aqui, essas cidades da região da Serra, dos vales, porque me parece que nós vamos precisar discutir, além da proteção da água que chega na região metropolitana, o que a gente pode fazer para que essa água chegue de forma mais lenta lá, demore mais para chegar. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a discutir aí no senso comum, será que barragens para controle de cheias e enchentes, ela é ou não é uma alternativa para o Rio Grande do Sul? Porque se a gente falar, por exemplo, em barragem e armazenar essa água, depois essa água ela pode oferecer usos múltiplos, por exemplo.
Nós estamos falando no estado há alguns anos, por exemplo, de irrigação para a agricultura. Então são coisas, né? Mas existem algumas barragens aí, inclusive foram objeto parcialmente rompidas de críticas, né? Sim. Que foram rompidas parcialmente ou não. Né? Então, porém, assim, hoje nós temos essas barragens que tiveram parte delas rompidas, ombreira, parte da coluna de água dela mesmo. Vamos lembrar que na região ali da Serra, elas são barragens de fio d'água que a gente fala. Então vai enchendo o rio, né? Quando chega na ombreira da barragem aqui, ela passa por cima. Quando eu falo de obras de proteção contra cheias e enchentes, eu falo de reservatórios como a barragem de Itá, como a barragem de Machadinho, que são usinas hidrelétricas, né? Então, que tu poderia aproveitar para energia, tu poderia aproveitar dentro do uso múltiplo para irrigação. Enfim, eu quis trazer um elemento, porque isso de fato é uma obra que a nível mundial se utiliza, com o objetivo de proteger as cidades e as populações contra cheias e enchentes. E, eventualmente, trazendo, vamos dizer assim, esses outros usos que são importantes para a nossa sociedade. Agora, né? isso tem alguma chance de sair? Bom, aí a nossa sociedade vai ter que discutir, tem que ver se tem dinheiro, tem que ver se tem investidor, né? Tem que ver se a nossa sociedade quer caminhar para isso. Mas para a gente falar... porque nós vamos ter que falar e vai ser discutido aí, já está sendo discutido, que a gente precisa tornar as infraestruturas mais resistentes, mais resilientes, que é a palavra da moda agora. Então, sem dúvida que vai passar essa discussão por esse tipo de obra. Porque a reconstrução para as questões de infraestrutura, como estradas, pontes, é algo que vai acontecer, vamos dizer assim, no médio prazo, de forma mais rápida. Já está se falando, olha, temos que... meio que natural, aí seria Precisa, né? Se pensar numa outra coisa. Aquilo que é o estratégico, aquilo que em tempos de normalidade, que eu falo, em geral a gente não se preocupa. Vamos direcionar dinheiro para proteger com uma obra dessa ou vamos direcionar o dinheiro para outras escolhas? Então isso é algo que nós vamos precisar debater. Lógico, o poder público, a academia, ela vai poder oferecer informações e estudos. O poder público, ele foi eleito para fazer as tomadas de decisão. Agora, eu penso que a população vai precisar participar desse processo. E assim, de forma histórica, a gente sabe que a população, ela se envolve na perspectiva de que o problema, de fato, está batendo a porta dela. Vou pegar um exemplo, assim, da nossa realidade aqui, né, hoje. Quando a gente passou por períodos de seca, por exemplo. Fazer um contraste bem antagônico com toda a cheia e chuvas que nós temos agora. Quando que a população se preocupa? Ela se preocupa quando não tem água na torneira. Tu entendeu? Antes não importa. Às vezes a discussão de planejamento, a tomada de decisão quando tu chama a população, a gente sabe, por N motivos a população não participa. Eu estou meio que esboçando um sorriso, mas no sentido assim, lembrando quando eu estava mais na ativa, trabalhando por um jornal de Porto Alegre, em tempos de seca, né? Eu cansei de, digamos, ir no morador que estava puxando água, recebendo água através de um carro, de um caminhão-pipa, e não sei o que e tal, resolvia aquele negócio, e resolvia ali uns dias, um mês, 40, 50 dias depois, chovia e passava. O outro ano estava eu lá de novo fazendo a mesma coisa, e ele sabia, isso não foi nem 1, 2, 3, entende? Isso se repetiu, é como, digamos, vai ter Natal? Vai. Sim. Né? Então, me parecia assim, esses eventos mais de estiagem, que eram assim absolutamente previsíveis, né? Mas nunca surgia uma obra assim eu não vi, assim, de vulto, mas para resolver, digamos, a situação de um determinado município. Claro. Então é isso que cada município, que o Estado vai precisar fazer essa discussão de que tipo de sociedade, de que tipo de cidades, de que tipo de infraestrutura que nós vamos querer daqui para frente. Porque assim, vai acontecer de novo? Sem dúvida que vai acontecer de novo, né? Aconteceu em 41 uma cheia histórica, aconteceu agora, mas nesse inteirinho agora do final do ano para cá, nós tivemos municípios que foram arrasados 2 vezes, né, hoje. Sim. Então, essa discussão de proteção dessa cidade, a discussão relacionada ao meio ambiente, a discussão social, porque muitas vezes a gente nem para avaliar o impacto social, psicológico que essas coisas trazem para as comunidades e trazem para essas pessoas. Mas vai precisar ser feito.
isso aqui que nós estamos tocando naquilo que pode ser recuperado. E as vítimas fatais? Exato, tem perdas que são irreparáveis, né? Então, a gente naturalmente tende a discutir aquilo que a gente pode eventualmente melhorar daqui para frente e vai ter que melhorar se a gente quiser, de fato, morar em cidades mais seguras. Você acha que isso deveria começar, digamos, esse debate, vamos pegar assim, dentro das câmaras de vereadores, dentro dos municípios, ou esperar uma ação de um governo em nível de estado? Eu acho que é no conjunto das questões hoje. Assim, se a gente tiver, vamos dizer assim, um colegiado na Câmara de Vereadores competente para fazer a discussão, que façam. Os executivos vão precisar fazer também. Eu me refiro aos prefeitos e o grupo que está num determinado momento num governo. Mas na academia tem que fazer isso. Até vamos ter um evento essa semana da URI, né, que tem o CEMADEM, enfim, discute um pouco esse aspecto como um todo. Mas se lá no boteco da esquina de casa dá para fazer, tem que fazer. Eu acho que a sociedade precisa se apropriar tanto do que é bom quanto quando temos uma situação mais trágica, e aí vai prevalecer, só não pode prevalecer o senso comum. Tem que prevalecer aquilo que tecnicamente, que cientificamente, e que seja exequível, né, Odi, também. Porque assim, tira a cidade daqui e põe em outro lugar, isso não é exequível. Mas tem gente que quer que faça dessa maneira. Do senso comum, onde eu me incluo, digamos assim, responsavelmente, claro. Eu sei de duas certezas. Vai continuar chovendo e de repente vai chover, se não tanto, quem sabe a metade, que já vai ser muita coisa. Bastante. Né? E os rios não dá para trocar de lugar. Cidade até dá, mas a que custo? Rio não dá para trocar de lugar. E aí tu toca num ponto importante, né, Odi, que aí no contexto ambiental, a gente está falando que é a tragédia ambiental. Mas assim, quando a gente vai olhar para o meio ambiente natural lá, o estrago que na região da Serra, especialmente, os rios todos da Serra tiveram, assim, vai ter aí muita gente se formando, muita gente fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, porque tem rios que deixaram de existir, do tamanho de vegetação que desceu para dentro desses rios. Mudou curso. Eu vi imagens aí em alguns locais que, vamos dizer assim, eliminou parcialmente cachoeiras, por exemplo, porque aterrou de tal forma que eliminou aquela queda d'água. Então tem, assim, é inimaginável, como tu comentou antes, assim, a distância, a gente conseguia entender o tamanho dos prejuízos que a gente está tendo e vai ter em todos os campos, no social, no financeiro, no ambiental. Essa questão da ocupação do solo, tem se criticado muito, digamos, o desmatamento, tem se criticado muito a expansão do plantio em áreas e tal. Também aqui ninguém está pregando ser contrário, mas é preciso ter critérios, é preciso ter... Né? Eu até te passei ontem um artigo, né, onde se falava é preciso só dinheiro e boa vontade não vai adiantar. Preciso ter dinheiro e projetos. Exato. Vou te dar um exemplo hoje, assim, de iniciativa aqui da casa nossa. Parte do nosso público já conhece, você já deve ter ouvido falar, eu já aqui na TV Erechim mesmo já comentei sobre. Nós temos uma iniciativa que é o nosso Programa de Recuperação de Recursos Hídricos, aqui em Erechim. E por que a gente tem isso? Porque nós temos em tempos de normalidade, nós temos uma limitação de água aqui na cidade de Erechim, né? Então, os nossos 2 rios que abastecem lá a barragem, abasteciam, na verdade, o Leãozinho e o Ligeirinho, cada vez menos água para dentro da barragem. A ponto de que hoje a gente tem uma transposição lá na bacia do Rio Campo e a gente tem a transposição mais conhecida, que é a do Rio Cravo, que jogam água para dentro do reservatório da barragem. E, historicamente, nós estamos numa região alta que a gente não tem grandes rios. Nós temos os rios se formando em Erechim. A gente pegar o Dourado, lá em Aratiba, ele é um belo rio. A gente pegar o Rio Suzana, que vai desaguar lá em Marcelino, é um belo de um rio, para dar 2 exemplos. Sim. Mas nós não temos um rio
caudaloso desses para pôr água numa barragem para a população. E o que tem sido feito? Então, este programa é uma iniciativa dentro desse campo que busca recuperar o meio ambiente de fato. E aí, trazendo essa questão do artigo que tu fala, que não basta uma vontade de dinheiro. Sim. Tu tem que ter uma ação concreta, tu tem que promover alguma coisa de forma concreta e buscar a adesão e o convencimento de quem vai ser o teu parceiro nesse processo, que nesse caso desse programa é o agricultor, né? E aí, por que tem que ter toda uma sensibilização diferente? Porque, vamos lá, ainda que a gente tenha uma legislação clara sobre a proteção de riacho, sobre a proteção de nascentes, nós estamos falando basicamente em áreas privadas. Então, você precisa fazer diferente para colher frutos diferentes. De um modo geral, aqui no Alto Uruguai, a média das nossas propriedades é 17 hectares. Pela legislação hoje, uma propriedade com 17 hectares, pelo Código Florestal Novo de 2012, nós teríamos que ter 5 metros, por exemplo, de proteção para cada lado desse riacho. 5 metros de proteção não protege o rio. Atende a lei. Uma propriedade de 17... De até 20 hectares. Que a média nossa é 17, e numa propriedade de até 20 hectares nós teríamos que ter 5 metros. Eu me lembro que eu fui há muitos anos atrás fazer uma reportagem sobre esse assunto aí, ali na região conhecida como o bairro ou a comunidade do Rio Tigre. Perfeito. Tá? Então, assim, para trazer para a nossa realidade algo concreto de ação de um programa que não é para, vamos dizer assim, não é para final do ano, não é para os próximos 4 anos, é um programa para o município. Então, assim, esse agricultor de até 20 hectares, ele teria que ter 5 metros de proteção em cada lado. O programa propõe 30 metros de proteção. E aí, por que propõe 30 metros? Porque a gente tem já um monte de estudo aí acumulado que, pelo tipo do nosso solo, pelo tipo da vegetação potencial que a gente tem, 30 metros vai ser, de fato, algo que vai ajudar a proteger o rio e vai estar mantendo mais disponibilidade de água para depois chegar lá na barragem. Esse programa, além de promover a recuperação de recursos hídricos a nível local, ele também incentiva a manutenção da floresta nativa em pé e ele remunera o agricultor, que é aquilo que entra no campo de ter o dinheiro. Ele remunera o agricultor ali dentro de um valor que é equivalente a 10 sacos de soja por hectare ano protegido, como uma forma de incentivo para te buscar. Esse projeto está sendo implantado? Agora, dia 6 de junho, nós estaremos completando 2 anos de programa hoje. Então, esse é um programa, ele é um programa para a cidade de Erechim. E o programa tem dado tão certo, e aí ele extrapola essa expectativa. Para a gente ter uma ideia, agora em junho, nós vamos participar de um evento no Paraná, agora dia 19 a 22 de junho, mostrando esse nosso case aqui de Erechim. Vai ser dentre os 3 programas de sucesso a nível nacional, quando se refere a pagamento por serviços ambientais. Nós estamos com em torno de 120 propriedades já aderidas e o bacana desse programa é que ele é um programa de adesão voluntária. Então, lógico, se faz a sensibilização, se busca lá o agricultor, se faz o convencimento, mas mais do que ser o poder público dando uma remuneração, falando que é importante proteger o meio ambiente, tem que sair de dentro da propriedade, tem que sair do agricultor essa vontade de participar, tanto que o programa é de adesão voluntária. E aí entra uma série de questões, né? Além de proteger nascentes, beira de rio, aí agora nós estamos firmamos uma parceria com a Embrapa e com uma série de outras entidades que fazem parte. Mas esses rios aí que tu citaste agora há pouco ou novas? Todos os nossos rios. O programa prioritariamente ele é voltado para a bacia de abastecimento, né? Então o Rio Ligeirinho, o Leãozinho, o Rio Campo e o Rio Cravo. Porém, ele vai para as outras microbacias do município. E o município paga o quê? O município paga o equivalente a 10 sacos de soja por hectare ano protegido. Então, digamos assim, vamos pegar um exemplo. Que vai estar ali isolado, vai estar sendo plantado na beira do rio. Então, vamos pegar um exemplo assim. O cara lá tem 1 quilômetro de rio dentro da propriedade, tá? Isso. Ele vai ter 30 metros de proteção para cada lado, 1.000 metros vezes 30 mil metros, do outro lado 1.000 metros vezes 30, mais 30 mil metros. Deu 60 mil metros.
60 mil metros quer dizer que esse cara, se vier para o programa, se participar do processo de reconstrução, o município vai pagar o equivalente a 60 sacas de soja hectare ano que ele está ajudando a proteger. Então isso dá em torno, hoje o soja deve estar em torno de uns R$130. Um pouco menos. 120, R$130. Vamos colocar R$120. Varia. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 8 mil, 9 mil Então, reais para esse produtor. É um saco por... 10 sacas 10 por sacas hectare, protegido. por hectare. Então, esse no campo do incentivo econômico, mas aí por trás desse chamariz do incentivo econômico, vem a ação efetiva, vem o envolvimento daquela comunidade que precisa de fato ser reconhecida. E assim a gente vai aos poucos, né, Odi, buscando transformar a nossa realidade, porque no final das contas o que a gente quer com o programa? Nós queremos manter e garantir água suficiente para abastecer a cidade de Erechim. Então esse é um exemplo prático que às vezes dá... E essas ações elas vão vir dos municípios hoje, tá? Porque a nível de Estado e a nível de governo federal, de um modo geral, neste campo, o que a gente tem? Legislação dizendo o que se pode fazer. Tu não vê programas como esse do PSA, até a nível de Brasil nós temos. Minas Gerais é um exemplo bem importante, né, que foi talvez o primeiro estado do Brasil, através da cidade lá de Extrema, a criar um programa assim. No Espírito Santo nós temos ações assim. Então tem ações de Estado a nível de Brasil afora. Hoje, a nível de governo federal, basicamente a gente tem um desenho de legislação e essas ações, efetivamente, elas são bancadas pelos municípios, por hora, pelo menos até aqui. Né? A gente gostaria que isso fosse uma realidade de todos os entes federados, do município a Brasília. Mas a gente não pode ficar esperando que o mundo ideal também se coloque na nossa porta, para a gente, de fato, conseguir fazer alguma coisa que é importante para a nossa sociedade aqui, local, regional. Mas aí a gente começa a pensar aquelas imagens, digamos ali na região de Bento Gonçalves, pega o Rio das Antas ali. Eu não conheço bem lá, mas a imagem que eu tenho é que são árvores e árvores e árvores e árvores e árvores, e lá embaixo um filete d'água, digamos, depois ele vira um baita rio e tal, né? E de repente, mesmo protegido, desce tudo. Uhum. Aí nós estamos falando do solo. Porque o solo, na verdade, a grande caixa d'água nossa é o solo, né? O solo... quanto mais profundo, mais água, por exemplo, vai armazenar, e essa água ela vai ser depois disponibilizada aos poucos para o rio, através da nascente, através do solo. E lógico, o que a gente viu ali de descer massas, né? De descer massas aí de encostas, sim. Aí, de novo, muita chuva, perfil de solo, né? Quanto mais na serra, a gente tende a ser o solo mais jovem. Então, é o que a gente tem na região aqui do Vale Dourado, por exemplo, um solo mais jovem. Da metade de Erechim para a região sul, para a região de Passo Fundo, nós temos um solo mais profundo, solo mais de planalto. Então, tudo isso influencia, né? Vou te dar um exemplo de uma situação prática, tá? De quanto é importante a gente ter vegetação, floresta em cima do solo. A Universidade de Santa Maria, lá, o pessoal da área de solos fez um estudo alguns anos atrás, e eles comprovaram que na lavoura tradicional, né, aquela lavoura, nós nem estamos falando aqui de plantio direto, aquela lavoura tradicional, que tu passava o arado, gradeava e depois plantava, que praticamente a gente não tem mais essa realidade no Rio Grande do Sul. Esta lavoura, comparada a uma floresta na mesma região, em Santa Maria, a floresta ela absorvia por volta de 80 vezes mais água do que a lavoura. Assim, hipoteticamente, imaginando se fosse possível, tirando-se aquelas encostas enormes e profundas, e elevadas, enfim, de árvores, se fosse trocado aquilo, digamos, por um parreiral, ou parreirais, ou milho, sei lá o que, poderia ser muito pior, né? Quando a gente tem a lavoura, tu vai ter, vamos dizer assim, em termos de taxa de filtração de água no solo, diferente da floresta. Isso está posto. Nessas regiões que tu fala, a gente tem, né? A região da serra, naturalmente, o relevo é muito mais inclinado, e o pessoal faz agricultura, faz silvicultura, faz lá, vamos dizer assim, a questão
do plantio dos parreirais, que é algo tradicional e inclusive de pujança econômica na região da Serra, nos locais que, ainda que com declividade, mas que se consegue trabalhar. E tem regiões que são completamente, a gente fala de inclinação de 90 graus, então lá o desejável é que se tenha o que tem lá, que é a vegetação. Por mais que em alguns momentos extremos a gente possa ter esses movimentos de massa, né? Estou falando hipoteticamente, até meio que, não é irresponsavelmente, mas assim, é uma coisa assim quase até porque a gente tem legislação que bloqueia, fisicamente trabalhar seria impossível, e tem legislações também que bloqueiam a utilização a determinadas faixas, né? A determinadas declividades. Mas, enfim, é uma situação muito preocupante e, pelo que o senhor tem falado, então, nós vamos ter que partir para um debate dentro das comunidades, dentro das cidades, dentro dos órgãos públicos e até privados, acho, enfim. Sem dúvida, porque muito dinheiro para a reconstrução, eu imagino que vai vir da iniciativa privada. Tem os mecanismos aí, né, que vai de uma PPP, por exemplo, uma concessão, enfim, é a possibilidade de se colocar uma barragem, por exemplo, como a gente estava falando, o governo não coloca dinheiro. Ele define enquanto governo e com a sociedade e coloca lá o projeto e a iniciativa privada banca o projeto, executa a obra e aí depois tem todo o mecanismo de seguridade com relação a esse investimento. Mas por que eu digo assim que tem que ter o envolvimento da sociedade? Lógico, a gente nunca vai ter o melhor envolvimento, porém, vamos pegar assim um município hoje ali, essencialmente um município pequeno, essencialmente agrícola, dessa região do Vale do Taquari. Eu vejo as pessoas, por exemplo, falar aí, tira a cidade da beira do rio, faz prédio, coloca as pessoas... Cara, assim, tu imagina uma pessoa que a vida inteira... Por isso que eu falo que é muito tênue essa relação da tomada de decisão, porque tu imagina uma pessoa, um agricultor lá, tem a propriedade rural, uma mora ali na cidade, que é pequenininha, né, 3, 4 mil habitantes. Esse cara morou 50, 60 anos numa casa. Tu acha que é simples assim, não dá para colocar a cidade em cima do morro e não dá para deixar ela mais aqui na beira do rio. Vamos fazer aí 20, 30 prédios aqui na cidade e colocamos todo mundo morar aí. Olha, dá para tentar, dá para discutir. Agora, convencer, por isso que eu falo que tem que ter esse envolvimento da comunidade para decidir junto. Eu falo isso pelo exemplo da relocação da cidade de Itá, por exemplo, aqui quando teve a barragem. Eu ia te lembrar disso, eu já falei num programa anterior, eu não quero me tornar repetitivo, mas eu tive o privilégio, dá para se dizer, de ir lá e fazer uma reportagem, e fiz mais de uma até daí, quando a cidade de Itá era velha Itá. Né? Então eu estive no sindicato, na igreja, na prefeitura, na Câmara, e fui falar com as pessoas, né, um dia inteiro. Né? Isso que foi um negócio planejado, que tudo não sei o quê. Eu encontrei inúmeras pessoas, assim, com seus 80 anos ou mais, com aquele sentimento. O cara fumando um palheiro lá, mas eu não saio daqui nem falado. Tu entendeu? Aqui nasceu meu pai, minha mãe, eu não vou embora. Por isso que aquilo que tu diz ali, não basta boa vontade e dinheiro, porque tu pode oferecer uma casa melhor, mais segura, mas como que tu convence? Então vai do cidadão ao dirigente. É um processo que precisa ser da sociedade como um todo. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo, o nosso programa aqui em nome da Unimed Erechim e Sicredi Uniestados. Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só
Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Junto conosco, o secretário do Meio Ambiente do município de Erechim, Cristiano Moreira. Bom, ocupação do solo, o senhor falou antes, e aqui em Erechim nós temos um caso assim, do surgimento de novos bairros. Eu vou lhe colocar isso, até para o senhor explicar um pouco. Tem gente que é a favor, tem gente que é totalmente contrário, né? Essas novas áreas, elas têm algum critério de ocupação ou quem é que fiscaliza isso? Assim, a questão do uso e ocupação do solo urbano ela é uma prerrogativa do município. Então, é o ente federado responsável por gerir, estabelecer as regras, dizer o que pode e o que não pode fazer. Para municípios hoje com mais de 20 mil habitantes, que obviamente é o caso de Erechim, é obrigatório que a gente tenha o plano diretor, né? Então, quando a gente fala no plano diretor, o plano diretor de Erechim, e assim como todos os planos diretores devem ser, ele tem, vamos dizer assim, os municípios vão ter um corpo técnico, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, outras secretarias que têm uma interface que vão estabelecer um regramento específico para a realidade local. E isso tudo depois sempre tem que ser chancelado pela Câmara de Vereadores com participação social, né? Então, quando tu tem esses movimentos de ampliação, por exemplo, de perímetro urbano, o estabelecimento de um novo bairro, como o Distrito Industrial Novo, isso tudo tu precisa planejar antes, tu precisa chancelar com a Câmara de Vereadores e sempre existe, porque é obrigatório, inclusive por lei, os momentos de participação social. Bom, ali se estabelece por que aqui é um bairro mais residencial, por que aqui é um bairro mais industrial, por quanto que se pode, por exemplo, uma edificação subir em altura, por que algumas regiões, por exemplo, tu pode, a região central aqui é mais densa, então tu pode prédios até 30 andares em alguns locais, dependendo do tamanho do teu terreno, vai ter lotes lá no bairro que pode fazer só uma casa de 2 pisos, vai ter bairro que tu vai poder fazer 3 andares, 4 andares e a cidade vai verticalizando aí. Então, o regramento geral que tem que ser observado para uso e ocupação do solo urbano no município é o plano diretor. E aí o plano diretor ele é uma legislação que ela tende sempre a estar em movimento, né? Então, a última modificação que nós tivemos de plano diretor aqui, se eu não estiver enganado, foi em 2020, né? Que teve uma ampliação mais ampla, né, da zoneamento, né, que é quando define por que aqui eu posso ter indústria, por que eu não posso ter indústria aqui. Então, foi em 2020, a gente teve participação social, foi uma lei que foi, inclusive, promulgada pela própria Câmara naquele momento, né, e aí está posto ali tudo que a gente pode ou não pode fazer. Isso em termos urbanísticos, em termos construtivos, edificação e obras. E aí, em paralelo a isso, contemplado no plano diretor, em partes, ou então contemplado nas legislações em geral que a gente tem de meio ambiente, tem todas as outras restrições no campo ambiental. Então, por que se obedece, por exemplo, uma faixa de proteção de 30 metros se tu tem um riacho passando dentro de uma gleba dessa que vira um novo loteamento? Essa é uma legislação que ela não está no plano diretor, mas está lá no Código Florestal, que é o Código Florestal Federal que o município utiliza para, vamos dizer, perfectibilizar esse planejamento. E assim com uma série de outras leis, né? A vegetação. Algumas pessoas entendem que tu não pode cortar uma árvore, mas essa mesma pessoa que pensa que não pode cortar uma árvore, ela tem que pelo menos saber que existe uma legislação que autoriza aquele empreendedor a cortar uma fração daquela mata que exista quando ele formalmente vai fazer um loteamento, por exemplo, que é o que está posto de lei. Não é aquilo que a pessoa... Tudo bem, a gente tem o pensamento individual, tem que respeitar, obviamente, o pensamento individual, mas a gente que está lá para tomar a decisão e para encaminhar os assuntos
tem que se pautar pelo que a gente tem de legislação. Então, muitas vezes nos questionam, mas por que autorizaram cortar aquilo? Por que é assim a questão por que não pode ser menos proteção na beira do rio? É a legislação. Nosso limite é a legislação. E as cidades, naturalmente, é o espaço que a gente mais tem dinâmica de transformação. Agora, ambiental, social. Que não é o caso de Erechim só, a gente vê, pega uma Camboriú, por exemplo, mas vamos pegar Erechim. Esse aumento de densidade de prédios, de edifícios, né? O que está debaixo da terra, digamos, foi mudado, vai ser mudado, ou é aquilo que foi feito, digamos, tem uma área X que era ocupada por 2 casas, né? O que saía ali ia pelo esgotamento e tal. Agora, de repente, tu coloca lá um edifício de 20 andares, ou sei lá, no mínimo vai ter, ao invés de 2 famílias, vai ter 20, né? Como é que a coisa vai se dar aonde a gente não vê? Claro. Debaixo da terra. Eu acho que é bem pertinente essa informação que tu traz, né? Porque, de fato, como eu comentei recém, a cidade é um dos espaços que a gente mais tem transformação. É uma dinâmica de transformação muito grande. Tu tira 2 casas, põe um prédio aí, daqui a pouco tem 50, 60 novos moradores. Então, se a gente pegar só água, muda drasticamente o consumo. Bom, depois que usou a água servida, o esgoto, não é mais 2 casas, é 60 pessoas puxando descarga. Então, bom, é permitido ali pelas legislações, pela normativa geral? Sim, é permitido. Bom, o que a gente tem que avançar? E é um ponto que eu vou fazer referência, a questão do esgotamento sanitário. E, infelizmente, né, eu coloco infelizmente porque a cidade há 10 anos está sofrendo, tentando exercer o direito de escolher um concessionário para água e esgoto. É um assunto que já está, vamos dizer assim, já é de domínio público, né? Infelizmente, até hoje que eu me refiro até o mês de abril, a gente sempre teve movimentos aí da Corsã enquanto companhia, agora a Corsã e a IGEA, mas movimento do Tribunal de Contas, movimento do Ministério Público, né, promovendo ações judiciais, impedindo que o município exercesse essa prerrogativa de escolher o concessionário. Missão desses órgãos de controle, né? Fazer isso, se entenderam que precisavam fazer, e o município, do outro lado, tentando exercer esse direito. Agora, objetivamente, o esgotamento sanitário que está lá, digamos que fosse um ente vivo, ele não está preocupado com as questões burocráticas. As pessoas não estão preocupadas com isso. Se chegam a um acordo ou não chegam, o fato é que ele vai ter que dar um jeito de receber e despachar aquilo. E se ele não conseguir? Essas 60 descargas vão ir para a drenagem pluvial, que vai parar no nosso rio e que compromete a cidade como um todo. Então, para fins práticos, independente dessa guerra, entre aspas, né, Odi? O que o prefeito Polis agora encaminhou? Urgente. O que ele encaminhou? Ele encaminhou como última alternativa a municipalização do serviço de saneamento, né? Então, está definindo, claro, esse ano ainda a gente tem algumas coisas que são de limitação até eleitoral, né, hoje, mas essa é uma decisão que já está tomada, né, buscando a gente dar efetividade ao serviço, porque como tu falou, o cidadão, independente se é 2 casas, ou se é 60 que está no apartamento, eles querem água lá na torneira, eles querem a água quente no chuveiro, e eles querem que, como regra geral, que o esgoto não entupa e esse esgoto vá para algum lugar, e nós queremos que esse esgoto, além de ir para algum lugar, que ele seja tratado, né? Porque o não tratamento do esgoto, a gente sabe que tem um impacto, inclusive, na saúde, não medido muitas vezes, mas tem um impacto lá na ponta, no hospital, por exemplo. Se a gente não tem tratamento de esgoto e não tem garantia de água de qualidade, quem perde é a sociedade como um todo. Nós, cada um individualmente, que perdemos isso, né? Então a gente precisa avançar nesse campo, porque é um dos nossos grandes gargalos. Nós investimos nesses últimos anos assim, para transformar as áreas públicas, então investimos em parque, em novos parques, em revitalização de espaços públicos,
pegando um pouco do campo lá do meio ambiente. Investimos em várias áreas, porém existem algumas áreas que a gente precisa ainda superar essa barreira e chegar no entendimento e fazer de fato esse serviço acontecer. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o que foi realmente implantado, implementado aí agora no Parque Longines Malinowski, né? Eu fui convidado, inclusive naquele dia eu tinha uma gravação aqui. Não tem problema se tu não pôde ir naquele dia, eu sei que tu vai lá no parque, leva teu neto lá e tá muito bonito o Parque Longines. Então assim, rapidamente para as pessoas que ainda não foram visitar, primeiro, vão lá conhecer. Aquilo foi feito assim, pensando na comunidade, porque assim, proteção ambiental, onde ela se dá, proteção e preservação ambiental, a mais efetiva que a gente pode ter é quando a gente cria unidades de conservação. O Longines Malinowski é uma unidade de conservação. E dentro da unidade de conservação, então, obviamente que a gente precisa de infraestrutura para as pessoas usarem o espaço, né? Então, ali nós temos uma fração do parque que tem os brinquedos aqui na Rua Pernambuco, basicamente, churrasqueiras, pista de caminhada pavimentada. Agora, no dia 29 de abril, nós entregamos os decks lá, que é a última novidade do Longines, são esses decks para convivência. Vai mais no sentido assim, em relação à primeira inauguração, o que é que foi acrescentado, né? Sim, a gente teve vários acréscimos, né? Uhum. Iluminação em LED no entorno e parcialmente aonde cabe dentro do parque, câmeras de segurança que fazem monitoramento com identificação facial, porque a segurança é um aspecto importante, né? Claro. Fundamental para o usuário. Essa infraestrutura que eu te falei, nós temos 1,5 km de trilha pavimentada para as pessoas caminharem, correrem, com acessibilidade, né? Então, para o deficiente visual, para o cadeirante. Então, é um parque que ele é acessível sobre todos os aspectos. Então, toda aquela infraestrutura necessária para o bom uso do parque, a gente buscou implementar, né, e foi algo que a gente teve oportunidade de, nesses 3 anos e tanto, deixar como algo que era necessário para a cidade. Para além do Longines, a gente está colocando infraestrutura num parque novo que nós estamos fazendo do zero, que é o Parque do Arvoredo, na região do Distrito Industrial, na região do Bairro Atlântico. Eu também convido a comunidade toda para lá conhecer. E fizemos uma série de revitalizações nos espaços públicos. Tá lá lá, assim, nós colocamos guarita, colocamos banheiros, são infraestrutura básica, playground todo implantado, pista de caminhada já tem perto de 1,5 km, ela está implantada. Está aberto já. Está aberto. Nós estamos fazendo o parque e o parque aberto. Então as pessoas podem chegar lá, pode ser que não tenha, a infraestrutura não está ainda no nível cosmético do Longines Malinowski. Agora, por exemplo, nós vamos estar entrando com obra de cercamento e com obra de muro e com obra de iluminação lá. E a proposta é que ao final do ano, no mês de dezembro, a gente entregue ele, a etapa que a gente considera etapa 1, etapa A, pronta. Então aí sim as pessoas vai ter jardins lá que retratam assim, o processo histórico de ocupação do mundo. Tem coisas muito bacanas lá. Então já fica o convite aqui hoje para a tua audiência e para o público da TV Erechim, que no final do ano aí acompanhe, e o parque lá já está aberto para uso, né? Muito bem, nós temos 2 minutos ainda. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para destacar alguma coisa a mais com relação a tudo que está acontecendo, alguma coisa que eu não tenha tocado, que eu não tenha lhe perguntado a respeito da sua pasta em si, né? Já lhe agradecendo aqui. Perfeito, eu que agradeço hoje a oportunidade. Eu gosto muito de falar contigo, o teu programa, me sinto à vontade, me sinto bem quando venho aqui. Agradecer de novo, então, a você, ao programa, né? O programa Painel, a TV Erechim, e agradecer a oportunidade de estar secretário, né? Porque eu sou servidor de carreira, então estar secretário para mim é uma honra. Eu acho que nesse período aí de 3 anos e tanto, o nosso time lá, porque isso tem que ser colocado na conta de um time. Eu tenho meus desejos, eu tenho os meus sonhos, as minhas vontades, mas quando tu participa de um processo de gestão, tu não faz nada sozinho, não faz de verdade, né? As coisas são construídas coletivamente. Então, agradecer sempre que eu tenho a oportunidade de público a todos os colaboradores lá da Secretaria do Meio Ambiente, a todos os nossos diretores, né, os nossos colegas, e agradecer também ao prefeito Polis pela oportunidade de estar secretário. E até o final do ano ainda nós temos coisas bem relevantes que nós vamos entregar para a nossa comunidade. Nós temos aí uma central de resíduos especiais aqui no bairro Linho, que nós vamos deixar pronto para a nossa comunidade usar.
Nós temos o Parque do Arvoredo e temos outras obras e novidades que até o final do ano, quem sabe, lá para o final do ano, numa espécie de prestação de contas, se tu me convidar, eu venho aqui e relato esse período aí. E de coração mesmo, agradecer pela oportunidade de estar secretário e agradecer por todo o nosso time lá, pela colaboração que sempre nos dá, e dizer que foi um período assim de grande satisfação, né, e que de fato a gente conseguiu colocar para a comunidade aquilo que a gente entende tecnicamente que é importante para essa comunidade de Erechim. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Gostaria de deixar um recadinho final por minha conta aqui. Então, assim, eu acho que boa parte de tudo que aconteceu aí, ou uma pequena parcela, aconteceu por falta de educação das pessoas com relação ao tratamento do lixo. É tão simples, vamos separar o lixo e, por favor, não vamos jogar na rua latas, plásticos, garrafas PET, essas coisas todas. Tudo isso aí vai ajudar com que as águas corram para onde elas realmente devem correr. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.